Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Diz a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa. Paulo está falando a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Feche os seus olhos, eu vou orar com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, os momentos que virão a partir de agora são momentos de júbilo, momentos de enlevo espiritual, momentos de formosura e beleza, onde a glória do Senhor desce sobre nós e alcança cada coração que aqui está, renovando forças, renovando esperanças, dando para nós um norte que só a Tua palavra pode fazer. Agradecimentos aos milhões ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E tudo que o Senhor fez e faz é bom. E o homem que o Senhor fez do pó da terra é muito bom. Nós te amamos, nós te bendizemos e te louvamos. Derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama o teu azeite sobre o nosso coração. Aquece, Senhor, as nossas almas. Faze-nos, Senhor, enxergar além do alcance e concede vitória e proteção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero fazer uma pregação que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca emplacou. Hoje eu senti de Deus que é o dia. Eu vou falar sobre o fator Demas. O fator Demas. Você pode dizer comigo? O fator Demas. A palavra Demas vem de um nome próprio, de um substantivo próprio chamado Demétrio. Demas é a abreviatura de Demétrio. É comum nós vermos pessoas chamarmos o outro por abreviações. Por exemplo, Daniel, Dani. E outros nomes que normalmente a gente acaba abreviando o nome da pessoa. Demas, Demétrio, significa consagrado a. E eu achei interessante na busca pela origem da palavra, eu achei interessante que não termina. Diz assim: Demas, em hebraico, significa consagrado a. A quê? Fiquem abertos. Quem é consagrado tem que ser consagrado a alguém. Nós acabamos de consagrar o Daniel a quem? A Deus. Sabe quantos anos durou a vida cristã de Demas? 6 anos. Quantos anos dura a tua vida cristã já? Quem é cristão aqui há menos de 5 anos, levante a mão. Menos de 5. Quem é cristão há mais de 5? Levante a mão. Quem é cristão há mais de 10? Quem é cristão há mais de 20? Vamos parar então? Tá bom. Já deu para ver bem, né? Chega. Vamos acabar descobrindo a idade do povo aqui, né? Queridos, ser crente é uma arte. Permanecer crente é um show. Tem que ter uma habilidade fenomenal. Porque existem forças conflitantes que te jogam para a periferia.
Quantos são crentes há tantos anos que foram citados aqui, nunca sofreu uma rejeição dentro da igreja? Fala para mim. A igreja é o único exército que abandona seus soldados. Sabia disso? A igreja abandona seus soldados. Eu fui membro de uma igreja há 12 anos. No culto anterior eu falei o que eu fui. Fui superintendente de escola bíblica dominical. Cantei no louvor vários anos. Fui líder de mocidade. Ao mesmo tempo, era ministro de louvor, professor de catecúmenos, discipulador para batismo. 12 anos. A igreja do meu nascedouro. Eu nasci ali. Tive um contratempo com alguns irmãos. Irmão desentender com irmão não é novidade. Se você conhece alguma igreja que crente não desentende com crente, não existe. Sempre tem uma contrariedade. Eu saí da igreja. Sabe quantas pessoas me visitaram? Um casal, que eram meus pais na fé. Um casal. E eu era líder, participava de 5 frentes de atividades dentro da igreja. A igreja é assim, irmãos. A igreja tem dificuldade de perdoar, pastor? Tem. Tem dificuldade de perdoar. São falhas da igreja, não é falha de Deus. Falha da instituição humana. A igreja abandona seus feridos? Abandona seus feridos. Mas ainda é o melhor lugar do mundo, com todas as dificuldades. Qual é o papel da igreja? Falar de Jesus para as pessoas, assessorar a vida do crente, dar suporte e cobertura espiritual. Para isso que a igreja existe. Essa é a parte corporativa da igreja. A vida de fé desse homem de Demas durou 6 ou 7 anos. Se você já está na caminhada com Jesus há mais de 5, parabéns. Se você já está há mais de 10, parabéns. Se você está há mais de 20, dificilmente você sai dela. Você já está, no bom sentido, calejado. Esse Demas, irmãos, ele não estava acompanhando um pastor Antônio qualquer, não. Ele não era cooperador de um pastor Antônio Batista qualquer da vida. Ele estava ao lado do maior homem depois de Jesus dentro da igreja. Ao que tudo indica, suponho eu, ao que parece, Jesus entrega as chaves da igreja para Pedro. Por favor, não vamos entrar em questões teológicas. O que ligares na terra, Pedro, será ligado no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos entrar nesse tema, não. Um tema complicado, que parece fácil, mas não é de se explicar. Mas o interessante é que Jesus fala um monte de assertivas com Pedro, mas quem se destaca é Paulo. Então, no meu entendimento, Paulo, ele era o homem. E Demas andava, não era comigo. Demas andava com o homem que estava abaixo de Jesus, que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Um homem que teve o privilégio de ver Jesus como verdadeiramente é. E os 3 que começaram a ver Jesus como verdadeiramente é, no Monte Tabor, caíram com a cara no chão: Pedro, Tiago e João. Paulo, muito mais que isso, na estrada de Damasco, cai do cavalo, porque ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia, e essa luz tinha nome. Quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas quando Paulo fala de Demas, dá vontade de chorar.
Demas me abandonou, resolveu seguir o presente século. E em cima disso aqui eu estabeleço uma verdade, uma sentença matemática. Por isso que eu chamo de fator Demas. Muitas pessoas estão deixando a igreja e passando a amar o presente século. E hoje o mundo está coloridíssimo. Hoje as imagens são em HD, em Full HD. O mundo agora não está mais te chamando, ele está gritando, ele está berrando. Nesse exato momento em que você está aqui, pelo menos 50 atividades muito mais empolgantes estão acontecendo lá fora. E a igreja, nós estamos concorrendo com armas pesadas. Nesse exato momento, em algum lugar, está tendo uma comilança qualquer. Nesse exato momento, em algum lugar, está tendo um show de luzes qualquer. Nesse exato momento, em algum lugar, alguém muito interessante pode estar fazendo uso da palavra mais que eu até. E as concorrências são 1000. Você poderia, por exemplo, nesse exato momento, estar voltando de Goiânia, você foi passar um final de semana em Goiânia, muito abençoado, e você não, você está aqui. Então nós estamos concorrendo com situações de grande porte. Mas se você está aqui, é porque você não abandonou o Evangelho, e não tem amado o presente século como Demas, louvado seja o nome do Senhor. Mas não foi assim quando Demas começou. E o problema não é como as coisas começam, é como as coisas acabam. Quando nós começamos essa igreja, eu confesso para você que os meus joelhos batiam um no outro, eu tinha muito medo. Irmãos, é muita responsabilidade. Hoje nós temos aqui, teoricamente, 700 vidas que estão com os olhos voltados para a minha pessoa. Qualquer deslize, qualquer escorregão pode custar a saúde espiritual de alguém que está aqui. Hoje a igreja que vocês congregam e frequentam e estão membrados é uma referência não só na cidade de Rio Verde, mas no estado de Goiás. E toda a honra e toda a glória para Ele. Então, o problema não é como nós começamos, é como nós terminamos. E quando eu comecei aqui, eu comecei com muito medo. Em alguns momentos eu falei, meu Deus, parece que eu estava prevendo que a obra seria muito grande. Porque com aquela meia dúzia de pessoas que eu tinha naquela congregação, eu jamais pensei que nós chegaríamos a ter 2 cultos, com a possibilidade, se essa obra não ficar pronta logo, com a possibilidade de, no máximo em 2017, estar com 3 cultos por dia. Cada culto desse aqui dá 300 pessoas. E eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? E o Senhor trouxe uma palavra para mim em Ageu, quando Ele diz, não temas. Não temas. A glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. E esse versículo me acompanha, você pode observar que ele sempre estará comigo. Então eu criei coragem. Pastor de Goiânia, um pai na fé, o pastor Otílio, quando nós começamos, ele disse uma frase, pastor Antônio, a questão não é como você começa, é como você termina. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu quero, assim como ele, dizer, Pai, combati o bom combate. Um dia eu vou dizer, se me for permitido dizer alguma coisa antes da morte. Pai, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí ele conclui, Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas amou o presente século e me abandonou. Se no começo as coisas são difíceis, no final do nosso ministério podem ser piores.
Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco, e agora no final da vida dele cai a sua popularidade, e pouca gente ficou com ele. Lucas, João Marcos e mais uns 2 ou 3. Mas sabe por que as pessoas estão deixando a igreja? Porque agora é moda dizer que é ateu. De cada 10 jovens que você encontrar, adolescente, você vai ver que mais de 5 já dizem que são ateus. É bonito, está na moda. Há dias atrás nós fomos fazer um evangelismo numa escola pública estadual. Uma professora me procura após o evangelismo e fala: pastor, eu queria muito que o senhor conversasse com alguns alunos. Eu falei: tudo bem, qual que é o problema? Eles dizem que são ateus. Aí eu fui, falei: meu Deus. Sentou 3 à minha frente. Eu fiquei olhando para eles. Eu falei: vou começar essa conversa que jeito? A professora me apresentou e foi embora. Aí como é que eu começava? Você é ateu? Eu falei: bom dia, tudo bem? Tudo bom. Aí fiquei olhando para eles. Eles não falavam nada. Eu falei: bom dia, como é que tá? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Tá bom? Tá bom. Mas está tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo bem. Até que eles resolveram abrir o jogo. Eu falei: olha, a professora mandou eu conversar com vocês, que vocês estão enfrentando um problema. Não, nós não estamos enfrentando problema. Não, ele me falou que vocês são ateus. Eles falaram: somos mesmo. E aí começamos um diálogo. Ao final da conversa, eu queria que eles me explicassem o que é ser ateu. Eles não sabiam. Porque muita gente confunde ateísmo com agnosticismo e com decepção com Deus. Ateísmo é uma coisa, agnosticismo é outra coisa, e decepção com a igreja e com Deus é outra coisa. E aí começamos então uma conversa que eu falei para eles: olha, andem comigo 6 meses. Se vocês não verem Deus na minha vida, por favor, não andem mais comigo. Porque se em 6 meses eu não conseguir mostrar para vocês que Jesus vive na minha vida, então o maior enganado sou eu mesmo. Mas a gente não consegue ver Deus. Eu falei assim: quais são os lugares que vocês frequentam? A gente vai na balada. Eu falei: realmente, na balada você não vai ver Deus. Não, mas a gente também vai no clube. Eu falei: clube, você vai ver muita coisa interessante, mas você dificilmente vai ver Deus. Quando nós começamos com muito medo, com muita dificuldade, com muita luta. E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que as pessoas abandonam a fé, por um motivo ou por outro. Se decepcionam com a igreja, se decepcionam com pastores, se decepcionam com Deus. Começam a achar que Deus precisa fazer o que Ele quer. Tira a onipotência de Deus e coloca em si mesmo. Estou magoado com Deus porque Deus não fez o que eu pedi. Afinal, quem é o onipotente, você ou Deus? O tanto que eu falei com Deus e Deus não me ouviu. Afinal de contas, quem é o Senhor, você ou Deus? Porque se Deus tiver a obrigação de responder as minhas orações, o Deus sou eu. Concorda comigo? E até nós brincávamos no CTBAN essa semana: louvado seja eu. Eu me adoro. É a síndrome do eu. Pastor, diga para mim quais são as coisas que levaram Demas a abandonar a fé. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo se refere a Demas e manda saudações para ele: paz do Senhor, irmão Demas. Graça e paz, irmão Demas, paz de Cristo. No começo da nossa fé, irmãos, é assim que funciona: paz do Senhor, graça e paz, paz de Cristo. Com o passar do tempo, irmãos, nós vamos ver se a tua fé provada no fogo, se ela vai prevalecer ou não. Como é que você vai se comportar no dia a dia da vida?
Nós conhecemos um cristão não é na ação, é na reação. Pisa no pé do ímpio, dentro de um coletivo, e pisa no pé do crente, você vai saber a diferença. Na igreja com gravata e terno, todo mundo é santo, separado, ungido. Da porta para fora que eu quero saber como funciona. É como você trata a sua esposa. É como você trata os seus filhos. É como você trata os seus credores. É como você trata a palavra que sai da tua boca. Demas com certeza não passou nesse teste, porque quem é crente lá fora é crente aqui dentro, e quem é crente lá fora e é crente aqui dentro é crente até que o Senhor venha buscar. Em Filemão, no versículo 24, Paulo chama Demas de cooperador. Irmãos, dentro da Assembleia de Deus, com todo respeito à Assembleia de Deus, que eu amo muito, existe um cargo chamado cooperador. A pessoa que chega a cooperador na Assembleia de Deus já caminhou um tanto. Se Demas fosse assembleiano, eu diria que ele já estava na frente de alguns. Ele já tinha chegado ao nível de um cooperador. Nós aqui não temos essa função eclesiástica, mas cooperador é todo aquele que coopera na obra do Senhor. E eu tenho muitos, louvado seja Deus, muitos cooperadores aqui, amém? Tem muita gente enfiando a mão no bolso, devolvendo o seu dízimo, fazendo a sua oferta, ajudando aqui, ajudando ali. Demas chegou nesse nível. Demas chegou ao ponto de ajudar na obra. Ele visitava, ele ofertava, ele acompanhava Paulo, ele estava presente aos cultos, ele era um homem que dava paz do Senhor e paz de Cristo para todo mundo. De repente, em um dado momento, a sua visão é nublada, e ele abandona a sua fé e vai para o mundo. Vamos ver quais são os 3 momentos em que a nossa fé corre perigo. Amém? Vai comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Um pouquinho mais à frente você vai achar Tiago aí, você já está em Timóteo. Tiago 4, 4. Olha como a palavra de Deus está falando, Tiago está falando para crente. Então não sou eu que estou falando, não sou eu que estou sendo duro na palavra. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Um dos elementos que levam as pessoas para a queda, no fator Demas, é tentar fazer amizade com o mundo. Ô irmão, eu fiquei sabendo que você toma umas socialmente, pastor. Ô irmão, eu fiquei sabendo que você balança o esqueleto lá no shot. Pastor, só se for shot santo. Irmão, eu fiquei sabendo que você dá umas baforadas só se for de cigarro sem nicotina. Irmão, eu fiquei sabendo que você anda com pessoas de vida complicada evangelizando, pastor. Não, o tal do ímpio, ele tem saída para tudo. Aquele que se julga crente, porque tem o convertido e o convencido. Tem o chamado e o assoviado. Tem uns que Jesus não chama não, pastor Claudinho, assovia. Ele se acha chamado, mas ele nunca foi chamado. Tem muito pastor, irmãos, que nunca foi chamado por Deus. Tem muita gente de gravata que nunca foi chamado: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, justamente. Tem homens que Deus usa e tem homens que usam Deus. Essa é a grande verdade.
misericórdia. Ai daqueles que usam o nome do Senhor Deus em vão. Amizade com o mundo não dá. Pensa num moço que gostava de Guilherme Santiago. Pensa num moço que gostava de uma dupla sertaneja. Há dias atrás eu conversando com alguém que ainda não nasceu de novo. Essa pessoa me disse assim: pastor, eu fiz uma música. Eu falei: já sei, alguém te largou, alguém foi embora com a outra, agora você bebe até morrer. Fala a verdade, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Você liga o FM, a programação da rádio do mundo, dá nojo. Apologia ao homossexualismo, apologia a bebedeiras, apologia ao adultério, apologia à promiscuidade. O mundo está assim. Não dá para fazer amizade da luz com as trevas. Não somos melhor do que ninguém, somos apenas separados. Pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é separado. Não dá para fazer consórcio com o mundo, porque se o mundo fizer consórcio com você, ele vai escrever embaixo: com alienação fiduciária ao banco de Satanás. É assim, irmãos. A Bíblia diz que o anjo veio buscar o mendigo. Irmão, imagina você passando dessa, sendo promovido, e você acaba de sair desse corpo que é templo do Espírito Santo ou não, depende, e do outro lado da vida, Ghost, e do outro lado da vida você fala: mas para onde que eu vou? Ninguém vem me buscar? Você já imaginou se o anjo do Senhor não comparece para te pegar? Misericórdia, misericórdia, gente. E você tenta subir, não sobe. E em vez de vir uma carruagem de fogo, vem um rabecão, te coloca no bagageiro e fala: vamos, companheiro. Verdade, irmãos. Quem faz consórcio com esse mundo não sobe, desce. Por isso que estar na igreja não é salvo-conduto para ninguém. A igreja é lugar de crente e de descrente. A igreja é lugar de salvo e de ímpio. Eu não sei qual é a condição que você está, porque muitos amam o presente século, mas não têm coragem de abandonar a casa do Senhor, e acaba caminhando com o pé em duas canoas. Amam a Deus e o mundo, é morno, será vomitado por Deus. Corpo estranho, fogo estranho, adoração estranha. Demas, pelo menos, foi corajoso, se posicionou e foi para o lugar onde ele, na verdade, nunca saiu, para o mundo. Fazer consórcio com o mundo, amar o mundo, irmãos, não é nada seguro. Vamos ver qual o outro elemento do fator Demas que tem tirado pessoas da igreja. Vai comigo em 1 João 2,15. Está pertinho de você aí, ó. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra do Senhor diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Para você ter um encontro com o eterno,
para você ter um encontro com Deus, para você ser vaso de honra, para você ser preenchido pelo Espírito Santo, você precisa estar vazio de si mesmo. Se negar é estar vazio de si mesmo. Jesus chega para o Pai e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não quero morrer na cruz. Foi isso que Jesus falou. O lado humano de Jesus disse: eu não quero morrer na cruz. Mas ele era tão vazio de si mesmo, ele disse: mas faz segundo a sua vontade. E o Pai disse: eu quero que você morra na cruz. Se você não for vazio de si mesmo, preste atenção, o amor do Pai não estará em você. Quem amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Por amor a Deus, nem a liberdade para enterrar os pais nós não temos. Pastor, isso é fanatismo. Não, irmãos, isso são verdades bíblicas. Deus quer usar você. A sua família não quer te liberar da tradição religiosa que eles têm. Se você ficar na tradição religiosa da sua família, o amor do Pai não entra em você. E nós estamos num país que, se você aceitar Jesus e a tua família não for cristã, o máximo que vai acontecer é a família ficar tristinha com você. Se você fosse muçulmano, você seria perseguido e morto pela própria família. Aqui é fácil ser crente, irmão. O Brasil é um país que, se plantando, tudo dá. Não ame o mundo, não. Diga não. Diga não. Alguém vai te oferecer alguma coisa ilícita, diga não, eu não quero. Vai aparecer algumas propostas indecorosas, diga não, eu não quero. Uma mulher bonita aparece na sua casa, bate na sua porta, faz igual o José, pula a janela, meu irmão, e cai na capoeira, sozinho. Leva ela não. Funciona assim. Funciona assim. E muita gente foi para o inferno porque um dia foi jovem. Juventude é um laço quando Jesus não está nela. Eu já fui bonito, irmão. Eu já fui bonito. Hoje eu estou acabado, eu reconheço que eu estou acabado. Fora de forma. Está tudo danado, mas eu já fui lindo. Vocês não estão acreditando, por quê? Verdade, irmão. Eu só era magro demais, mas eu era lindo. De perfil era invisível. Queridos, preste atenção. Tem um outro elemento no fator Demas que nos tira do caminho do Senhor. Vai lá para Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você sabe de quem que é essa música? Esses dias para trás eu vi ele cantando: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Pasmem, Elvis Presley. Essa música é de Elvis Presley. Morreu com 42 anos, viciado em morfina. Beijou todas as mulheres dos Estados Unidos, e beijava na boca, de boca aberta. Quando esse homem cantava, ele encantava. Desculpa, por favor, me dá a liberdade. Um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. Irmãos, aquele homem foi feito a pincel. Nasceu numa família presbiteriana. Começou cantando na igreja.
E terminou, irmão, morrendo com 48. Não é como começa, é como termina. E quantos Elvis estão indo para o inferno? Sabe por quê? Porque amam o presente século. Just, como é que é? Just be. Escuta, a mídia já acabou com ele. Aquela cantora negra, uma das vozes mais lindas do mundo, Whitney Houston, que morreu drogada, a mídia acabou com ela. Todas as pessoas que o mundo põe a mão, ele destrói. De que adianta ganhar o mundo e perder a salvação, irmão? Fala para mim. Quantos pastores estão enterrados no seu próprio ministério? Agradam os homens e desagradam a Deus profundamente. Deus me fala, Deus fala comigo, louvado seja o nome do Senhor. No começo do meu ministério, quando os joelhos batiam um no outro, o Senhor me levou para um passeio. E nesse passeio, alguém estava atrás de mim. Porque esse anjo que anda comigo, ele não se apresenta para mim. Tem um anjo que anda comigo. Pode ficar tranquilo, não vai nascer heresia nenhuma, não. Começa a falar em anjo demais, vai nascer heresia, né? Pode ficar tranquilo. Eu não sei o nome dele, graças a Deus, mas ele anda comigo. E nesse dia ele me colocou em cima. É claro que numa visão figurada, as profecias vêm muito numa visão figurada. Me colocou em cima de uma bicicleta. E me colocou para andar por uma passarela que cabia tranquilamente 2 metros, 3 metros de largura. E essa passarela era sinuosa. Ao lado dessa passarela, dos dois lados, tinham água, eram piscinas. Era uma grande piscina. E eu andando nessa bicicleta, e era tranquilo, muito fácil. Bicicleta a gente só aprende a andar uma vez. Até hoje eu sei andar de bicicleta. E aí, irmãos, de repente eu comecei a perceber que existiam corpos boiando na água. Isso aqui é revelação, veio do trono de Deus. Corpos boiando na água. Mas eu percebi que esses corpos, eles não tinham tamanho humano, era descomunal. Eles eram muito grandes. Homens que morreram, que estavam boiando à margem da passarela, dentro da piscina, que tinham 10 metros, 8 metros. Eu falei, ninguém tem 10 metros, ninguém tem 8 metros. Eu peguei e falei, Senhor, o que significa isso? Andando de bicicleta e conversando com Deus. Senhor, o que significa isso? Que gigantes são esses que estão mortos na beira da passarela e eu estou andando aqui no meio? Aí o Senhor me levou mais na frente. Saí da passarela e entrei na areia do mar. Quando a bicicleta bateu na areia do mar, ela já começou a andar com um pouco mais de dificuldade, porque a areia trava. E eu fui até um certo lugar e a bicicleta quebrou a roda. Quando me viu, eu estava em pé. A água batendo aqui. E eu olhei, a água era suja. Eu olhando aquela água suja, eu vi que o volume de água ia aumentar para cima de mim. Naquele momento, a visão desapareceu e eu disse, Senhor, o que significa isso? Ele disse, olha, todo homem de Deus nasce pequeno. E quando você é pequeno, é seguro. As chances de cair são muito pequenas. Você está no anonimato, poucas pessoas te procuram, o seu nome é pouco falado, e toda a glória que vem você acredita a Deus Pai. À medida que você vai ficando grande, você começa a perceber que os perigos aumentam, e aqueles homens gigantes que estavam mortos ao lado da passarela por onde você andava, eram homens que cresceram demais e reteram a glória. E o cair é do homem, todo homem que retém a glória cai. Eu falei, Senhor, e eu aqui agora, com a bicicleta quebrada, olhando para o mar, a água suja. Ele falou assim, eu vou abrir o crescimento da igreja que você cuida. Toma muito cuidado. Você vai lidar com o pecado 24 horas.
Toma muito cuidado, porque você vai entrar mar adentro e a igreja vai crescer muito. Orem por mim, irmãos. Eu quero continuar, quero terminar o meu ministério do mesmo jeito que eu comecei. Eu não quero amar o presente século. Eu não quero crescer e perder a minha alma. O menino Elvis, que começou tão bem, terminou tão mal, não é exemplo para ninguém seguir. Aquele talento, aquele dom que Deus deu para ele, cantava como ninguém, aquela voz perfeita, aquele visual perfeito, Deus o colocou dentro de uma igreja evangélica. Elvis era para estar hoje com 72 anos, com certeza pastoreando uma igreja na ponta de uma rua. Achou que era pouco, ganhou o mundo e perdeu a salvação. John Lennon, no ano de 1965, ele disse: hoje eu sou mais conhecido do que Jesus Cristo. Em 69 os Beatles se desfizeram. Em 78 ele foi alvejado pelas costas. E a pessoa que o matou disse: hoje eu sou mais conhecido que John Lennon. Vai prestando atenção, irmãos. A língua é o chicote do rabo. Ditado chulo, mas verdadeiro. Você é escravo do que fala. Toma muito cuidado. Quando Pedro então arranca a espada e corta a orelha do soldado do Sinédrio, Malco, que a orelha cai, Jesus vai lá e pega a orelha, coloca no lugar e disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Comece humilde, comece a tua empresa pequenininha. Se Deus quiser crescê-la, Ele vai crescê-la. Comece a tua vida com dificuldade. Quantos começaram aqui comendo marmita? Quantos? E hoje não pagam uma marmita para ninguém. Quantos irmãos, assim como eu, quando casou não tinha colchão para dormir? Aqui nessa casa, no fundo, era minha casa. A minha casa, que Deus me deu naquela época, virou uma igreja. Nós não tínhamos colchão para dormir. O meu sapato tinha um buraco desse tamanho no fundo. Eu ia casar com um sapato que eu não podia fazer assim para o padre. Eu senti uma friagem no solado do pé, porque estava furado. Era uma meia por calçada, porque a meia vai desgastando, vai. Eu não tinha condições. O meu padrasto, que já faleceu, eu sentei perto dele, mas não fiz de propósito. Eu fiz assim, sentei e coloquei a pé assim. Ele olhou e falou: que boca é essa? Falei: é o sapato que eu tenho. Nós fomos na Flávio Calçados. Deixa eu fazer um merchandising aqui. Lá em Goiânia compramos um sapato. Eu casei de sapato novo, porque alguém deu. Na noite que eu vim para cá, 2 noites, na noite seguinte, depois que eu casei, que eu voltei para Rio Verde, eu não dormi no chão, porque meu cunhado tirou R$230 do bolso, cruzeiro, e me deu para comprar um colchão. Claro que eu comprei o colchão na segunda-feira na Onogás. Lembra da Onogás? Primeira noite eu dormi numa caminha de solteiro. No começo é tudo bom, irmão. Cama de solteiro é bom, chão é bom, é tudo bom. Depois que a gente cresce é que a gente fica enjoado. Seja pequeno sempre. Jesus nunca deixou de ser criança. Os nossos irmãos católicos sempre falam no menino Jesus. Jesus é menino até hoje. Porque quando bateram na cara dele, ele deu outra face. Quando cuspiram na cara dele, ele deu outra face. E quando ele estava agonizando na hora da morte, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nunca foi grande, toda a vida foi pequeno. E a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz. E é por isso que perante ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Irmãos, nós podemos até crescer, mas nunca deixemos de ser menino.
Deixai vir a mim os pequeninos, porque deste é o reino dos céus. Ninguém que não se fizer como uma criança entra no reino dos céus. Grande fica morto na piscina da rua por onde você passa. Os pequenos vão para Deus, amém? Começaremos como Demas e terminaremos como Paulo. No lugar onde Paulo foi assassinado, ele foi assassinado. A tradição fala que colocaram Paulo com a cabeça numa pedra. Paulo deitou a cabeça. O soldado romano então pega a espada. Quando o soldado romano faz assim com a espada, ele não dá conta de matar Paulo. Paulo levanta, olha para ele e fala: termina o seu serviço. Ele disse: eu não posso. Termina o seu serviço, soldado. Ele deita de novo. O soldado bate a espada. De um golpe só ele corta a cabeça de Paulo. A cabeça de Paulo pulou 3 vezes do lugar onde ela caiu. E no lugar onde ela caiu, construíram a Basílica de São Paulo. E no lugar onde ela caiu, até hoje, tem uma mina de água. Nasceu uma fonte de água no lugar onde Paulo morreu. Até morto ainda fala. Que nós possamos, irmãos, até mortos, ainda falar. Amém?